Vive na TV. Pessoal, aqui. Bom dia, meu nome é André Morelli, eu sou formado em Desenho de Comunicação pela Escola Técnica Carlos de Campos, eu sou formado em História e Estudos Sociais pela Universidade 9 de Julho, eu tenho uma extensão em Teoria e Prática de Roteiro pela Academia Internacional de Histórias. Eu sou esse sujeito aqui, tanto essa criança gordinha simpática, quanto essa ilustração feita pelos meus sócios. Eu não acho que eu estou muito parecido com essa ilustração, mas ok. E esse é meu estúdio, eu sou um dos sócios fundadores da Camucada Coletivo. Nós temos 5 anos de estúdio, mas nossa experiência pessoal antes desse estúdio é de 15 anos no mercado, em ilustração, design e projetos integrados. Uma caverna no sul da França, uma manada, um estouro, a forma mais antiga de contar histórias registrada pelo homem, mais ou menos 30 mil anos. Mas afinal, para que serve ilustração? Ilustrações podem dar vida ao que não existe e torná-lo real. Eu nunca vou tirar essa ilustração da nossa apresentação. Esse é o material que a gente produziu para a revista Mundo Estranho, o especial do Star Wars. Para quem não conhece, essa é a Millennium Falcon, a nave do Han Solo e do Chewbacca, na franquia Star Wars. O que eu gosto de falar a respeito dessa ilustração é que não importa a quantidade de detalhes ou de manchas de graxa a gente inclua numa ilustração. Isso é uma obra de ficção, isso não é real. Mas o nosso trabalho enquanto ilustradores é tentar convencer vocês de que isso possa ser real. Ilustrações são uma janela para o futuro, capazes de mostrar o que ainda está por vir. Esse trabalho é um trabalho de ambientação. Uma associação gastronômica aqui de São Paulo, eles tinham um projeto de fechar uma rua, fazer um grande evento gastronômico com música ao vivo. O que eles precisavam para conseguir mostrar como seria esse projeto? Eles precisavam de um desenho de como seria isso. Ilustrações podem representar os seus produtos. Esse é o material que a gente fez para uma indústria de óculos escuros, a King. E antes de eles terem qualquer óculos escuro da coleção prontos, eles tinham todos os modelos em 3D que foram produzidos pela gente. E ilustrações também podem tornar reais conceitos e mitos. Carros falantes, helicópteros vivos, São Jorge do Dragão. De novo, voltando para o que eu falo desde o começo. Desenhar é contar histórias, desenhar é apresentar símbolos, signos. Desenhar é criar simplificações de processos que podem ser muito complicados. Eu falo muito nas apresentações aqui, é sempre legal voltar nesse assunto. Um desenho vale mais do que 1000 palavras e a gente leva isso muito a sério na Camucada. Através das ilustrações você pode criar novos mundos. Esse trabalho não é um trabalho para nenhum cliente. Dentro da Camucada nós somos grandes apoiadores da ciência e a gente também gosta de produzir trabalhos para nós mesmos. Esse grupo de crianças cientistas é uma ideia que a gente tem, que a gente gosta muito de produzir uma série de livros infantis sobre esses garotos, ensinando ciência para as crianças menores. A gente conseguiu entrar com esse processo no PROAC, que é um sistema para patrocínio de projetos culturais. Nós conseguimos que esse projeto fosse aceito pelo PROAC. Estamos há 1 ano trabalhando nele. Espero muito em breve ter notícias bem legais para compartilhar com o grupo a respeito desse material. Falando um pouco, aproveitando a presença de arquitetos aqui no programa, né? Nossa reunião de hoje. Uma das bases da arquitetura é unir forma e função. E forma e função também são vetores essenciais quando a gente pensa em ilustração para o mercado de trabalho. Não é para ser apenas bonito, é para comunicar. Se a gente falha em qualquer uma desses 2 vetores, a gente falhou no processo. Ilustrações traduzem o conceito de um produto, procedimento ou projeto da sua marca para clientes, fornecedores e equipes. Dentro do nosso universo de trabalho, a gente separa o processo de ilustração em 3 grandes grupos. O editorial, onde a gente produz capas de revistas, onde a gente produz ilustrações internas, material para livro didático, e dentro desse universo a gente produz materiais em técnicas muito diferentes que eu quero abordar um pouco aqui agora. A gente pode produzir, por exemplo, um trabalho muito sério, muito sisudo, como a capa que a gente fez para Brasil Information Week sobre medicina e tecnologia. Esse é um trabalho em 3D. Se vocês estão achando que ele está meio desfocado, vocês estão completamente certos.
Esse trabalho, ele não é só uma ilustração em 3D, ele é uma ilustração em 3D para 3D. Vocês só vão conseguir ver esse material direito se vocês tivessem aqueles óculos com uma lente vermelha e outra azul. Esse trabalho ia pular em cima de vocês. Foi um trabalho bem maluco e foi muito legal produzir isso aqui. Ou a gente pode produzir coisas muito divertidas, como, por exemplo, esse editorial de moda para a revista Baby Companhia. Tiraram uma série de fotos de bebês em fundos brancos e a gente desenhou cenários. Bebês na praia, bebês no campo, bebês em shows de rock. Eu podia mostrar tudo, o trabalho inteiro, mas ia demorar muito tempo, mas ficou bem bacana. O que a gente chama de mercado promocional é criação de personagens, mascotes, desenvolvimento de anúncios, produção de embalagem, storyboards e animação. Bom, vocês podem ver, esse é o Pizzito, ele é um cortador de pizza. A gente produziu esse material para Tutti Pizzas, que é uma rede de pizzarias, e uma coisa bacana a respeito desse projeto é que muitas vezes o projeto para na criação do mascote, mas com o pessoal da Tutti a gente teve a oportunidade de desenvolver materiais com o mascote. Nós produzimos ilustrações para serem coloridas pelas crianças, jogo de 7 erros, labirinto, a gente produziu uma série de materiais que foram bem interessantes. E indo para um outro extremo da criação de personagem, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu para a Editora Globo, para o game do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muita gente aqui no grupo ainda tem dificuldade de entender quando eu falo em ilustração 3D, então eu quis mostrar essas duas etapas distintas do processo. Esse foi o material, esse primeiro aqui, e foi o material que a gente recebeu da Editora Globo, como eles imaginavam que o Minotauro do game seria. E o do outro lado é o nosso trabalho em 3D, pensando em como esse personagem ia se desenvolver dentro do labirinto que era o game do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para trabalho empresarial, a gente coloca sempre a nossa produção de infográficos, produção para mídias sociais e informativos. Eu normalmente sempre estou aqui falando muito a respeito de ilustração, mas a nossa cadeira é de ilustradores e diagramadores. Então, assim, nós produzimos projetos gráficos para revistas, para jornais, para informativos diversos. Esse é um projeto gráfico para um jornal para a subprefeitura da Penha. A gente ainda está conversando a respeito disso. Trabalhar com o poder público é sempre bastante complicado. Desejem-me sorte. E esse trabalho é bem recente mesmo. Nós entregamos esse trabalho hoje, na segunda-feira. Nós acabamos de fechar um contrato com a Chic House, é uma loja de quadrinhos, games e produtos inspirados em cultura pop, lá na Alameda Franca. Nós fomos contratados para produzir flyers virtuais para serem distribuídos nas mídias sociais deles. Eles já tinham essa estrutura, que são os monstrinhos, que são os símbolos da loja. Eles pediram para a gente utilizar esses monstrinhos dentro de uma estética que misturasse quadrinhos e pôsteres de shows de rock. E a gente está produzindo esse material, está bem colorido, está bem legal, a primeira leva. Esperamos que ainda venham muitos outros por aí. Para fechar aqui a palestra, eu gostaria de compartilhar um pensamento do Albert Einstein que a gente leva muito a sério. O pensamento lógico pode levar você de A a B, mas a imaginação te leva a qualquer parte do universo. Voltando no que eu disse logo no começo da apresentação, ilustração é uma linguagem que não é medida por fronteiras. A gente pode atravessar continentes, a gente pode atravessar diferenças culturais. O trabalho que a gente desenvolve na Camucada, por ser ilustração, ele já atravessou países, ele nos deu uma visibilidade que a gente nunca acreditou que ia conseguir em um determinado momento, e a gente entende que a gente vai conseguir muito mais a respeito disso com o nosso trabalho, com a nossa criatividade e usando a nossa imaginação. Estou terminando agora a apresentação, espero ter conseguido compartilhar um pouco com vocês um pouco do que a Camucada faz e um pouco da paixão pelo que a gente tem, pelo que a gente faz. Muito obrigado.